A gente, na Comissão Nacional de Governança, trabalhamos com todas as regionais e o processo de construção, né, do tema central para esse segundo Encontro Nacional de Governança foi, a propósito, escolhido a partir das experiências, aflições e expectativas do pessoal das regionais e da nacional, que mostra realmente que o sistema é heterogêneo, né? Cada qual com a sua dificuldade, mas sempre apontando para uma linha comum. Então, foi a partir disso que a gente passou a construir os temas todos para esse encontro. Obtivemos, então, essas experiências das regionais e identificamos que, a propósito dos 10 anos de resolução CGPC 13, nós tínhamos, na verdade, uma necessidade de debater em qual foi a medida em que avançamos e para onde nós queremos ir, qual é o nosso caminho. Hoje nós temos um mercado exigente, cada vez mais, pela redução da taxa de juros, aumentos de longevidade e demandando uma atitude proativa do gestor, né, tomando mais riscos. E a necessidade de que a entidade esteja preparada para isso, aprimorando seus processos, controlando seus riscos, qualificando os seus gestores, enfim, aumentando o nível de transparência, porque o que a gente, na verdade, tem é o dever fiduciário em relação aos participantes e, essencialmente, fortalecer a confiança da população no sistema, né? Hoje nós temos uma confiança muito grande e sólida em relação ao mercado financeiro de capitais, né? O acesso aos produtos, praticamente, tudo bem que a propaganda é grande, mas você não tem dúvida em aplicar o seu dinheiro num CDB. Então, é dessa confiança que a gente está falando. E é por aí que nós estamos trilhando. Há 10 anos, então, a gente tem essa norma. Essa norma é positiva, foi e está sendo e será. Hoje nós vemos, diante do cenário, que ela foi muito acertada. Não fosse a resolução há 10 anos, nós não estaríamos atravessando esse período de turbulência desta forma mais serena. Pode ser que as entidades menores estejam sofrendo em alguma medida em relação à redução do nível de despesas, né? Porque você tem um paradoxo, você tem necessidade de aprimorar e de investir em todos esses temas de boa governança, mas você tem também uma redução de orçamento, uma redução de despesas necessária, né? Até justificada pela questão da rentabilidade reduzida. Então, a questão da criatividade é o tema principal na minha visão. A Cida hoje falou em comportamento, acho que sempre vai orbitar, né, uma mudança de atitude das pessoas, de conscientização, pela busca da qualificação, pela busca da excelência, pela revisão dos seus conceitos e das suas atitudes, né? Acho que é uma introspecção, que a gente chama. Então, a construção de todo esse cenário fez parte da estruturação desse evento. Eu acho, inclusive, fiquei feliz pelo nível de exaltação. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem aí um caminho a percorrer que é o de conscientização do seu papel, né? O que estou fazendo aqui? De novo, vou citar a Cida, mas é verdade. Precisa haver esse nível de consciência por parte dos conselheiros e perceber como é complexo. Eu fiquei assim surpresa com o nível de aquela linha do tempo que o Gazzoni fez. É uma coisa, né? Então achei muito boa a exposição, porque a abordagem dos riscos ela deve perpassar os órgãos de governança. Os conselheiros têm que estar atentos, eles serão demandados, serão cobrados pelo órgão de supervisão, fiscalização, né? Então, eu acho que a entidade precisa olhar para todos esses membros, né, de conselhos e dar toda a ferramenta necessária para que eles estejam preparados. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eles têm que querer, a entidade tem que fomentar.
né? E um outro tema que surgiu em relação a riscos e que é contemporâneo foi a edição aqui do Guia Anticorrupção pela Comissão Regional Leste, com o apoio nosso da Nacional de Governança, e que trouxe aí, a título de colaboração para o sistema, uma cartilha, um passo inicial para que esse assunto comece a ser tratado, né? Nós vimos hoje algumas implicações jurídicas. Eu acho que falar de governança e não falar de aspectos jurídicos realmente não tem como, a gente é multidisciplinar e o jurídico também é, né? Ele vai passar por tudo isso. Então, a gente viu essa necessidade de repensar alguns processos, de estabelecer algumas rotinas de controle, que vão tender a dar aplicação. Então, este guia que foi editado, até com a colaboração, o empenho do pessoal da ABRAP, né, eu acho que é mais um produto que a Comissão de Governança disponibiliza para o sistema e que deve ser usado. Né? O site da ABRAP é um celeiro de ferramentas maravilhoso e que não é tão utilizado como deveria. Já que temos dificuldade de custo, por que não utilizarmos, né, de todas essas ferramentas que nós desenvolvemos e que são com tanto carinho, né, e fruto também da experiência de todos nas entidades. Então, por isso que eu acho que existe o sucesso aí num encontro desse, né, porque você tem a experiência de todo mundo. As pessoas se veem, se enxergam naquilo que está sendo falado. É uma forma de não só crescer, mas de mantermos o que nós já temos, né? Que nos é tão caro, tão precioso e que a gente tem sentido, né? Que existe essa dificuldade de você manter. Nós vimos, tivemos um crescimento de patrocinadores, mas tem entidades, o nível de entidades também, né, caiu. Então, eu acho, sim, que tem tudo a ver e é nesse sentido que a gente caminha, que a gente visa e sempre promover esses debates para que a gente, com qualificação, aplicando todos os princípios da Resolução 13, nós tenhamos um resultado melhor. Eu ouvi o Dr. Rabelo, no encontro regional, dizendo que nos últimos 10 a 15 anos o que se vê é que a rentabilidade, na média, das entidades bate os benchmarks e a meta atuarial, e que isso se deve essencialmente ao aprimoramento de gestão. Então, para mim, isso não precisa mais nada, nenhum comentário. Até eu fico arrepiada, porque é isso. Parece tão complicado e é tão simples, não é? Então, acho que é isso que a gente tem que visar. Essa é uma luta, eu acho muito importante, o apoio das empresas, consultorias, que são, na verdade, fomentadores, né? Eles desenvolvem produtos, né, ferramentas, então é muito interessante. Eles também têm interesse em debater essas questões, em saber o que o sistema está pensando e querendo e sentindo, né? Até para novos negócios. Então, eu acho muito interessante e, obviamente, que agradeço muito o apoio dos patrocinadores e apoiadores, porque, vendo a organização de um evento, a gente não enxerga, né, as dificuldades, né, de organização, de fortalecimento do evento por meio desses patrocínios e apoios. Então, eu só tenho a agradecer realmente.